Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Michele Rosendo Vargas. Se inscrevam aqui no canal e me sigam nas redes sociais. Hoje, então, nós vamos falar sobre o assunto mais procurado aqui no escritório: alimentos. Quem deve pagar alimentos? Vamos hoje tratar apenas da questão alimentar para filhos, deixando de lado a possibilidade de alimentos para pais e avós. Quem deve pagar os alimentos? Os pais, os genitores dessa criança. Avós, uma dúvida muito comum: se avós pagam ou não pagam? Os avós, eles só serão responsáveis pelos alimentos dos filhos em caso de total impossibilidade dos pais. E essa impossibilidade, gente, não é desemprego. Essa impossibilidade é uma ausência em decorrência de morte ou alguma incapacidade deste pai ou desta mãe efetivamente comprovados. Então, quem deve pagar alimentos? Pai e mãe. Desemprego exime, elimina a responsabilidade desse pai ou mãe? Não, em hipótese alguma. Mesmo que pai esteja, ou mãe, né, estejam desempregados, o filho continua a se alimentar, a vestir, a sobreviver. Então, pai e mãe desempregados continuam com o dever de contribuir com alimentos para esses filhos. Valores. Os valores vão depender do que nós chamamos de necessidade da criança, possibilidade desses pais e proporcionalidade, ou seja, não é porque a criança mora com a mãe que essa mãe não tem algum dever alimentar. Ela também deve ser responsável pelas despesas da criança. Que mais? Vamos lá. Em relação a alimentos que nós chamamos in natura, é possível? Sim. O que é um alimento in natura? É aquele alimento, é aquilo que é pago diretamente à prestação, ou seja, é aquele pai que paga o colégio, é aquela mãe que compra e fica responsável pela aquisição de roupas, calçados, uniformes. Então, nós podemos ter uma composição que a contribuição seja somente em dinheiro ou pode vir a acontecer também na forma que nós chamamos de in natura, ou seja, o pagamento direto da despesa. Pode haver forma mista, isso depende muito da composição, se foi através de acordo judicial ou se foi simplesmente um acordo entre as partes. Muito importante, gente, para a possibilidade de execução, o que eu vejo muito no escritório? O casal chega, está em consenso, estão se divorciando, ou uma união estável, por exemplo, isso é muito mais comum em união estável. Estão dissolvendo uma união estável que não foi reconhecida efetivamente através de um contrato em cartório ou coisa do tipo, e aí eles chegam aqui, dessa união tiveram um filho, eles chegam aqui, estão dissolvendo tudo tranquilo e não querem homologar em juízo um acordo alimentar. O que eu digo, gente? Nesse momento é o momento ideal para fazerem isso, para terem um acordo por escrito e levarem para o judiciário. Por quê? Porque se amanhã ou depois a mulher resolve namorar ou o homem resolve namorar e ficou uma relação não tão bem resolvida, esse é o momento em que os conflitos iniciam. E aí aquele acordo que até então era válido, a criança morando com a mãe e o pai contribuindo com 2 salários mínimos por mês, muitas vezes e com frequência aquele pai começa a segurar essa contribuição, começa a criar empecilhos porque ele está com ciúme e obviamente ele não vai reconhecer da atual relação da esposa. Então, sempre recomendo que este acordo seja homologado em juízo. Mesmo não havendo litígio, é importante redigirmos um acordo e homologarmos em juízo para que no momento em que houver alguma discussão ou alguma não contribuição, alguma falha, né, nessa prestação, a gente tenha o que executar. E isso não se refere apenas, esse acordo homologado, essa necessidade, não é apenas em relação a alimentos, tá, gente? É muito importante a gente ter em relação à convivência, à guarda, às férias e festas de final de ano, para que a gente possa sempre executar havendo necessidade. Uma dúvida muito comum: período de férias. O pai paga alimentos para aquele filho que mora com a mãe. E aí, chega esse período que se aproxima agora, a criança vai ficar de 20 de dezembro a 20 de janeiro com o pai. É devida a pensão? É devida. Por mais que essa criança venha ficar um mês inteiro com o pai, ainda assim a pensão é devida. Por quê?
porque a escola são 12 parcelas, porque o vestuário, muitas vezes a gente faz uma compra única parcelado em várias vezes o pagamento. As despesas, o inglês, o futebol, essas despesas, elas são parceladas o ano todo. Então, nós temos sim a necessidade, a obrigação daquele que paga, que fornece os alimentos, continuar pagando nesse período de férias. O que pode ser feito? Uma relativização desse valor. Mas isso apenas se houver a concordância daquele que recebe os alimentos. Então, vamos lá. De novo, considerando essa ideia de que a mãe fica, que a criança mora com a mãe e o pai paga, se houver uma combinação entre pai e mãe, olha, eu te pago 2 salários mínimos por mês, mas o nosso filho vai ficar um mês inteiro conosco. Esse mês vamos flexibilizar para 1 salário mínimo, ok, a concordância é possível, mas não pode ser feito sem esta combinação. Atraso de alimentos, gente. Como que pode ser feito? Primeiro, havendo atraso, de novo, a importância do acordo estabelecido em juízo, para que então, já havendo esse acordo ou essa sentença transitada em julgado, a gente possa ir diretamente para uma execução. Não precise iniciar um processo que nós chamamos de conhecimento, ou seja, fixar, definir quanto é esse alimento devido para depois executarmos. Então, havendo ou o acordo homologado em juízo ou a sentença, nós vamos direto para a execução. Existem 2 formas. Até 3 meses de atraso, nós podemos pedir a prisão, que nós chamamos de prisão civil do devedor. Aquele que não pagou ficará preso até liquidar os alimentos ou por um período limitado pelo judiciário. Cumprida a prisão, este valor devido deixa de ser devido? Não. O devedor apenas não poderá novamente ficar preso por este mesmo valor devido, mas o valor continua sendo devido. Hoje, com a pandemia, essa prisão ela está sendo domiciliar. A pessoa não vai mais para cárcere privado, para um presídio ou algo do tipo. Outra forma que nós temos, então, para mais de 3 parcelas, seria a penhora de bens ou bloqueio de valores em conta. Então, nós pedimos em juízo que seja, havendo bens, esse devedor tendo alguns bens, que pode ser automóvel, pode ser imóvel, nós podemos pedir a penhora deste bem, que pode vir eventualmente sim a ser leiloado, para então liquidar essa dívida, ou podemos pensar no bloqueio de bens em conta corrente do devedor. Podemos fazer as 2 em paralelo? Podemos. Uma não exclui a outra, tá? Então, nós podemos ter um devedor que deve 1 ano de alimentos, nós vamos pedir 3 meses pela pena de prisão e o restante dos outros 9 meses podemos pedir sob pena de penhora. Que mais, gente? Novo filho. Isso é muito recorrente também. Hoje a gente fala muito das relações reconstituídas, né? Divórcios, busca constante pela felicidade. Então, vamos lá. Tenho um casamento, tenho um filho, me divorcio, tenho uma pensão fixada em 2 salários mínimos por mês devida para o meu ex-marido para alimentar o nosso filho. Me caso de novo e tenho um filho novo. E o fato de eu constituir uma nova família e ter um filho novo é motivo para eu pedir redução dos alimentos daquela criança a prestação já devida anteriormente? Não, gente, não é fato que me permita reduzir os alimentos. Qual é o entendimento que tem sido do judiciário? Se tu já tens um filho, já tens uma despesa, já conhece essa necessidade, não há razão para tu fazer um novo filho se tu não tiveres condições de alimentar ambos. Então o judiciário entende que eu só tenho condições de ter novo filho, constituir nova família, se eu tiver condições de continuar com a manutenção daquele primeiro filho e manter esta nova família. Isso é uma polêmica bem grande, porque a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão se divorciando, estão constituindo novas famílias, mas a posição majoritária do judiciário hoje é essa. Então, não posso pedir diminuição de alimentos de um filho já existente, em virtude de eu ter concebido uma nova família e um novo filho. Se tu ficou ainda com alguma dúvida, por favor, escreve aqui que ao longo dos novos vídeos nós vamos esclarecendo e tragam quais são os assuntos que vocês têm maior interesse.